Muito bem, gurizada, voltamos do intervalo agora com a presença especial do técnico Thiago Halpe, que eu já entrevistei, só que dessa vez ele se fez presente aqui no estúdio. Thiago, para quem não conhece, o Thiago Halpe foi jogador, veio do Tubarão em uma ascensão e agora está à frente de um time como o Atlântico de Erechim. Thiago, é um prazer estar te recebendo aqui, seja muito bem-vindo. O prazer é meu, né? Boa tarde, mais uma vez estar conversando com vocês, é sempre um prazer falar do nosso Atlântico e da nossa modalidade. Sabe que quando o Atlântico em 2020, que foi um ano complicadinho até para nós, eu sou torcedor do Atlântico assumido e quando houve essa ruptura, o Giba estava aqui há 3 anos, até no último ano até meio que contestado, ele saiu e o anúncio mais ou menos da tua vinda para cá foi junto com a do goleiro Thiago, e eu lembro que eu fiz um vídeo, olha, tá chegando aí um dos melhores goleiros e o Thiago Halpe que vem para ser também um cara para fazer o Atlântico caminhar lá no alto. E Thiago, o pessoal costuma te chamar de Thiago Gordo. O que dá para dizer sobre esse apelido aí? Gordiola, ouvi dizer também. É mais ou menos por aí, dá para chamar? Esse apelido de gordo é de infância, né? O meu padrinho começou a me chamar quando eu tinha 6 meses de idade, aí a família toda sempre chamou assim e ficou, e aí na minha trajetória como atleta também ficou esse apelido, então eu carrego com muito carinho, porque era de uma pessoa que já não está mais com a gente, muito amada por mim, então tenho muito orgulho e satisfação de ele ter me dado esse apelido. E Gordiola os jogadores apelidaram? Isso é brincadeira, né? Na verdade é o gestor lá de Tubarão que brincava muito de me chamar assim, e aí pegou a brincadeira. Nós já estamos agora no mês de agosto, se passou algum tempo da temporada, né? Com um período ali que foi adiado o início da Liga, mas agora nós já estamos se encaminhando para a reta final da fase classificatória da Liga Nacional. Eu queria que tu falasse brevemente sobre essa tua chegada aqui em Erechim, já deu para se ambientar, como é que está o dia a dia de trabalho, já dá mais ou menos para dizer que o Atlântico já ganhou a cara daquilo que tu esperava, projetava e imaginava? Eu me ambientei, me adaptei rápido, né? Já conhecia o clube, a cidade, de jogar contra aqui, claro que estar todos os dias é diferente, mas foi tudo super tranquilo e eu não sei se o Atlântico tem que ter a cara do treinador, né? Acho que o Atlântico já tem a sua cara própria, uma cara muito respeitada no Brasil e não tem por que a gente mudar isso. Vamos lá. Hoje, sexta-feira, e essa semana inteira para preparação para o jogo contra a CBF, são mais 2 confrontos, se não estou enganado. A CBF tem mais um. O que dá para dizer projetando esse confronto? Que tá difícil esses últimos jogos aí contra a CBF, tem sido, como sempre, né, muito difíceis. Nós fizemos um bom jogo, né, na estreia da Liga Nacional contra eles e fomos derrotados, e fomos superiores ao longo dos 40 minutos, né, quem assistiu o jogo. Mas de lá para cá, a nossa equipe cresceu bastante, vem jogando muito bem todos os jogos. A gente, nos últimos 17 jogos, se eu não me engano, perdeu 2 para o Joinville, os 2 jogando melhor. Até uns colegas de vocês da imprensa falavam comigo que talvez acharam aquele jogo de Joinville lá o melhor jogo do Atlântico na temporada, e mesmo assim a gente acabou sendo derrotado, né, infelizmente. E a CBF está invicta, o último e único invicto na Liga Nacional, então o tamanho do desafio a gente já sabe por si só, por ser um clássico, mas o jogar bem, né, que a gente vem jogando, nos dá tranquilidade de saber que a variável que a gente controla, que é o desempenho, a gente vai mais uma vez jogar bem. O resultado, infelizmente, a gente não consegue controlar, mas espero que seja a nossa vitória para que a gente chegue o mais embalado possível no playoff. O time, ele chega 100%, sem nenhum desfalque para o jogo contra a CBF? Na realidade, não, né? A gente teve a baixa do Thiago essa semana, no primeiro, segundo treino da semana ali. Ele sentiu a panturrilha, fez um exame de imagem e foi detectada uma lesão pequena, mas que impossibilita ele para segunda-feira. O Grilo e o Luquinhas teve um entorse do tornozelo no treino, está sendo preservado, mas deve estar em condições, e o Grilo também está em fase final de recuperação de uma contratura ali na panturrilha, que também deve estar voltando. Então acredito e espero que só o Thiago, né, esse já confirmado que não joga, e que até o momento do jogo, nos próximos treinamentos, a gente não perca mais ninguém. Em relação a perder jogador, o Barbosinha, recentemente, ele se despediu, né? Infelizmente sem torcida e recebendo uma proposta para ir jogar no exterior, eu acho que irrecusável, né? Tanto para o jogador como para o clube, e todo sucesso para o Barbosinha, que teve uma missão difícil. O pessoal, às vezes, talvez olha e
tu ter que substituir não, mas tu chega numa temporada depois que um maior ídolo do teu clube, que no caso era o Keké, e tu ter que substituir ele é complicado, né? Se bem que estavam Gessé e Barbosinha naquela temporada, mas o Barbosinha eu acho que cumpriu um bom papel, tanto é que conseguiu 2 títulos aqui em 2019. O Atlântico perde com a saída do Barbosinha, eu acho. Com certeza, né? Não só o atleta, como a pessoa, né? O ser humano incrível, treina com alegria e disposição todos os dias, ajuda a todos, mas já está com 32 anos, né? Não que isso seja uma idade muito avançada para futsal, tem ainda bastante lenha para queimar, até pelo biotipo, mas a condição financeira, com uma moeda tão alta como está o euro e o dólar perante a nossa, é difícil, né? de segurar. E aí o clube também teve a sensibilidade e o entendimento, e claro que foi recompensado por isso, né? E deveria ser uma relação profissional. Vai nos fazer falta, mas eu espero e acredito que quem entrar vai dar conta do recado e a gente vai conseguir seguir a nossa sequência de vitórias. Hoje, para ser justo, quem tu tem para jogar como pivô ali? O Gé, que nem se fala do Gé, e quem que são outras opções para jogar na mesma função? Pivô de ofício mesmo tem o Gé e o Rick. O Rick, isso, o Rick também. Além dos dois, eu não tenho mais nenhum, mas eu acredito que se a gente também, em algum momento, precisar jogar sem pivô, fazer um jogo de mais movimento, também a gente vai conseguir tranquilamente. Tu gosta desse jogo? Eu gosto mais de jogo com pivô. Mesmo com movimento também. Sim. No caso do Barbosa, é um pivô muito mais de movimentação em relação ao Gé, por exemplo. Eu gosto de que sempre tenha um pivô na quadra, né? Mas não me tira o sono não ter um em algum dia também, a gente vai conseguir suprir isso. Sim, é porque vai também muito da característica do treinador e também da pessoa que conhece futsal. Eu, por exemplo, eu gosto muito de time que tem esse pivô de movimentação. Não que apenas faça essa parede, escore a bola, como faça essa movimentação, né? Daqui a pouco tu não tenha que ter um quarteto com 2 alas tão velozes, porque o pivô também faz esse trabalho. É o que a gente fala sempre, né? Ali eu até comento com os guris, isso a gente não pode ser um time de uma nota só, né? Jogar só com pivô de referência, ou só pivô de movimentação, ou sem pivô. Eu acho que quanto mais variado for o nosso leque de opções de jogo, mais dificuldade a gente impõe ao adversário. Quando ele acostumou com o nosso pivô cravado lá na frente, a gente tira, movimenta um pouco mais, bota o goleiro para jogar com o pé, uma coisa que eu gosto de variar também ao longo do jogo. Então é uma série de mudanças táticas que a diversidade dos atletas, né, por característica, nos dá essa possibilidade. E hoje dá para dizer que com os jogadores que tu tem nas mãos, dá para tirar muito desse grupo? Eu sempre acreditei nisso, desde o primeiro dia. Claro que era um processo e demanda um tempinho, porque de todo o grupo eu só tinha trabalhado com 2, então é bastante gente para entender, né, e assimilar a metodologia, mas agora já está muito mais encaixado e os resultados também dão a confiança e a tranquilidade que a gente está no caminho certo. Disso eu não tenho dúvida. Eu, pelo menos, olhando assim, na teoria, tu tem um time ali que tem muita qualidade. Até uma pergunta que eu faço, isso serve para alas também, porque, por exemplo, o Alan joga como back, no caso, mas daqui a pouco dá para jogar também como ala. É um jogador que te dá essa possibilidade, né? O próprio Grilo, que é um back também, ele anda bastante na quadra. Se a gente precisar jogar com o Grilo e com o Alan junto, eles jogam tranquilamente. Antoniazzi, que também vem funcionando como ala, joga de back. Então, nós não temos um fixo completamente parado, até porque não é o estilo de jogo que eu gosto. Eu gosto de um jogo de mais movimento. E os nossos 3 backs, digamos que o Antoniazzi esteja funcionando ali atrás também, tem condições de jogar ali ou de ala. E aí, se precisou no outro jogo, se eu não me engano, que Alain e Grilo estavam fora contra a Uruguaiana aqui, do estadual. Suelto funcionou lá atrás um pouquinho. Serginho funcionou lá atrás um pouquinho. Então, a gente está bem servido em todas as funções ali. Tu falou em saída de bola com o goleiro e eu percebi, pelo menos, alguns deles que consegui observar essa saída mesmo às vezes com uma pressão do adversário em cima. Tu gosta dessa saída no chão, com a bola no chão? Eu gosto que isso é sempre com a bola no chão. A bola, claro que a gente pode jogar uma bola por cima, ou numa estratégia de encontrar o pivô lá, sim, ou principalmente de atrair, né, o adversário na nossa quadra para vir nos pressionar e deixar aquele espaço de filtração para aquela bola de espaço. Aí eu gosto também, mas eu prefiro que o nosso jogo seja de aproximação, de toques curtos, de tabela, porque eu acredito que a gente envolva mais o adversário.
além de conseguir resultado através desse envolvimento, fica um jogo mais agradável de se assistir. Sim, né? com certeza. Mas para executar isso, penso que a excelência física tem que estar junto. Um time veloz, um time que consiga desenvolver isso. Essa excelência o esporte, né, pede, não é nem só a minha forma de jogar. O futsal é um jogo, completamente físico, né? Então, eles estando e como estão na ponta dos cascos, né, como a gente diz, Na ponta dos cascos. a chance de fazer acontecer é muito maior. Ali tu tem o departamento médico do Atlântico, o Thales também que contribui, então eu imagino que está tudo em ordem. Queria até fazer esse elogio porque, coincidentemente, em 2019, acho que foi a minha primeira entrevista coletiva com o técnico Giba e eu perguntei um jogo que o Atlântico tinha perdido em relação a falhas. Não lembro se era jogando com o goleiro linha ou marcando o goleiro linha, que daí é bem mais difícil, mas ele não gostou da minha pergunta naquela ocasião. E depois, no desenrolar da temporada, virei amigo do Giba, é um cara que, como erechinense, como atlantista também, é um cara que eu gosto muito. Mas eu preciso fazer esse elogio, porque eu falei, o teu time melhorou muito com o goleiro linha e marcando o goleiro linha. É uma coisa que tu pelo menos preza, assim, porque é difícil. A marcação do goleiro linha eu acho tão difícil quanto. É que o jogo sempre acaba assim, né? Ou atacando ou defendendo, né? Assim, raríssimas as vezes que não termina com algum goleiro linha, né? De um lado ou de outro. E a nossa defesa baixa, ela já é zona, né? Já é uma defesa zonal. Então isso facilita para defender o goleiro linha depois, porque não é nada muito diferente do que a gente faz ao longo do jogo. A diferença tem o quinto jogador ali no ataque. Porém, como a gente está adaptado a defender o espaço e não o homem, a gente acaba tendo mais sucesso em defender assim. E o goleiro linha atacando, acho que também a gente vem fazendo bem, em virtude da qualidade, né, individual de passe. Claro que o padrão de movimento ajuda muito, mas quem faz a coisa acontecer são os atletas, os jogadores, porque se eles... Eu sempre brinco até com eles, pode botar o melhor movimento do mundo, se eles errarem o passe, acabou, né? Nada acontece. Então, o mérito de a coisa estar acontecendo e evoluindo é muito mais dos atletas. Falando dessa questão tática, por exemplo, quando tu tem o time postado se defendendo contra o goleiro linha, acho que o posicionamento é o que define se tu vai conseguir tirar essa bola ou não. É o posicionamento do quarteto em quadra, é isso que tu fala? O posicionamento do adversário. Não, o posicionamento, isso, defensivo. Sim, nós, independente de defender 5 jogadores ou 4 ao longo dos 40 minutos, a gente defende defesa baixa, zona. Porém, o que manda no nosso posicionamento, aí os atletas já estão agora adaptados total a isso, é onde está a bola, onde está o posicionamento do adversário, nos impõe um posicionamento para contrapor aquilo. Então, eu acredito que nós, em estando na linha combinada, não espaçando demais a defesa, é isso que eu brigo no bom sentido com eles, se a gente começar na linha determinada e dali não sair, a gente já está marcando. Porque aí a gente não espaça as linhas, está com elas bem compactadas e está sempre equilibrado. Não está correndo atrás do adversário e desequilibrado. Então, isso que eu acredito que a gente vem fazendo bem. Respeitar a linha que é determinada para eles. E aí, a partir dali, fica muito mais fácil de fechar os espaços. E se muda o adversário, por exemplo, quando tu tem essa presença desse quinto jogador, no caso o goleiro, quando é um William da vida, que é um goleiro que evoluiu muito com os pés, isso muda, dependendo do jogador que vem fazer isso, muda, o posicionamento é o mesmo. É isso, independente se o jogador for pé esquerdo, pé direito, como é que funciona? Muda. Por exemplo, o William é um jogador que ele não... defender ele é mais difícil, porque ele não entra na tua quadra. Ele vem chutando a 22 metros, 23, 20... Então não tem como ir lá pegar ele, né? Aí cada um se garante com o seu e o nosso goleiro enfrenta ele. O goleiro que é clássico isso, o goleiro pega Exatamente. Agora, se a gente pega um goleiro que entre na nossa quadra para nos agredir com a bola, aí a gente tem determinadas situações para determinados goleiros. Um exemplo é o do Blumenau, o Dudu, que joga bem com o pé. A gente sempre tinha um na frente dele. Vocês estudam esse... Muito, muito. Porque ele é um jogador que ele finaliza bem, sim, mas ele precisa de uma carregada longa, de uma alavanca longa de chute. E a gente sabia disso. Então a gente já sabia, pode ficar um pouquinho mais atrás. Quando ele soltar, sobe. Porque ele não tem, depois que ele soltou, ele já não tem mais o passe. É diferente de enfrentar o Marcinho do Tubarão, que foi meu atleta, por exemplo. O Marcinho não tem finalização potente.
Então a gente se preocupa muito mais com o passe. Claro. Aí inverte a defesa. Então cada adversário tem a sua particularidade. Não são todas as defesas que funcionam contra todos os adversários. Mas daí vai do conhecimento que tu fala, né? Esse jogador não chuta de longe. Exato. Fecha o passe. Do estudo, da análise de desempenho do Igor, por exemplo, que me ajuda muito, de a gente mostrar vídeos para os atletas e mostrar, ó, de 10 bolas que ele pegou, 8 ele fez isso. Então a probabilidade que ele faça é muito grande. Claro que tem o fator surpresa, ele pode mudar na hora, a gente não consegue, eu sempre falo brincando, a gente não consegue combinar com o adversário o que ele vai fazer. Mas um padrão, né, se repete ao longo dos jogos. E a gente estuda muito e mostra para os jogadores e também trabalha ao longo da semana, que é o que eu acredito muito, estudar o adversário e praticar, estudar e praticar. Não só mostrar o vídeo e não mostrar na prática. Então a gente consegue fazer esse link de uma forma bem legal e vem dando resultado. E esse diálogo em relação à comissão técnica e o grupo de jogadores deve ser tranquilo, né? Boleiro já foi jogador, então, né? O Igor também, que já foi jogador, então eu acho que esse diálogo deve estar sendo bem tranquilo, né? É tranquilo essa troca, né? E ela sempre é muito verdadeira e leal, né? Eu falo as coisas diretamente para eles, eles conversam comigo também, sabem que tem liberdade para me colocar os seus anseios, né? As suas dificuldades, porque são eles que sentem isso ao longo do jogo e eu não posso ignorar, preciso dar atenção e tentar resolver e solucionar a dificuldade que cada um está tendo para que o nosso coletivo cresça. Eu tenho uma pergunta, até aproveitar para mandar um abraço para alguns amigos aí que subiram do 20, Eric, Ricardo, o Henry agora, que chegou agora também, vou esquecer algum, o Anthony do Sub-20, vou esquecer algumas, mas esses jogadores aí, como é que tem sido trabalhado em relação à direção e à comissão técnica em oportunizar o Guto também, joga muita bola o Guto, esses jogadores, porque tu tem um campeonato estadual, né, uma liga muito difícil, muito competitivo, e um campeonato estadual que permite que o treinador coloque esses jogadores. Como é que está sendo isso? Está sendo legal essa troca. O Ricardo, o Guto e o Eric já são permanentes, né, conosco no dia a dia, nos treinamentos. Estão direto, todos os dias, incorporados na equipe de cima. O nosso grupo é enxuto. A gente pensa muitas vezes, é um excelente grupo, sim, um excelente grupo de qualidade, mas não é em grande quantidade, né? Em quantos jogadores são no time Nós estamos em 12 atletas de linha, com o Sub-20 junto, e 4 goleiros com os 2 do Sub-20 junto. Então, se for ver, dos adultos mesmo, não tem um número extenso de atletas. E aí cabe ao Sub-20 demonstrar no dia a dia que também tem condições de ganhar os seus minutos, né, como a gente diz. No último jogo, claro que o placar proporcionou isso. Eles jogaram os últimos 7 minutos e meio de jogo lá em Lagoa Vermelha. No estadual eles vêm ganhando seus minutos, sim, na liga é um pouco mais complicado, né? A gente sabe E também a gente sabe pela pressão que o Atlântico por si só nos coloca de estar disputando a parte de cima da tabela em todas as competições. Então a gente tem que estar com a faca nos dentes em todos os jogos e não relaxar em nenhum momento. Porque a gente precisa fazer campanha, e é o que a gente busca no estadual também, ser a melhor campanha no geral, para trazer todas as decisões para dentro do Caldeirão, que a gente espera que ali na frente já tenha torcedor, e isso vai fazer uma diferença gigantesca para a gente. Com certeza, e acho que essa cobrança ela acontece, visto que na última temporada o Atlântico foi eliminado precocemente no campeonato estadual e também na Liga Nacional. Só para terminar, dos jovens, um jogo de campeonato estadual, né, esse último, uma baita de um jogo, mas o teu pensamento em relação a colocar eles, isso que eu queria saber, porque depois não cabe ao treinador. Eu sei que no final das contas o treinador está ali de passagem, uma temporada, 2, né? Isso é questão institucional, mas que nem, por exemplo, pegar a CBF, o que tem promovido de jovens a CBF em comparação com o Atlântico, um clube de mesma grandeza, ou o Magno Sorocaba, como está sendo essa visão em 2021? Para tentar não ser muito demorada, assim, como que é essa visão? A gente precisa entender, né, um processo que acontece em outras equipes. Por exemplo, no Magnus, se lançou muitos atletas, sim. Eles têm o supervisor da seleção brasileira no clube deles, então eles contrataram 6, 7 jogadores da seleção de base. Aí tu dizer, o Magnus subiu 6 atletas. Sim, subiu 6 atletas. Pegou os 6 melhores da seleção brasileira e levou para sua base. É diferente, o Atlântico forma. O Atlântico formou o Ricardo e o Eric há quanto tempo? Desde o Sub-15. Então é diferente. Tu comprar pronto um produto jovem
é uma coisa, tu formar esse produto é muito mais difícil. Então, a Carlos Barbosa também investe mais do que o Atlântico em categoria de base. O trabalho aqui é muito bem feito, por isso que eu digo, porque tem um investimento bem menor que essas outras equipes. E mesmo assim se lança jovens na equipe de cima. Claro que, como eu disse anteriormente, não sendo repetitivo, tu pegar os melhores sub-18 do Brasil e colocar no teu sub-20 para ficar 2, 3 anos juntos, quando eles chegarem no adulto, eles estão muito mais prontos. É bom explicar o contexto, porque daqui a pouco se comete algumas injustiças. A gente precisa entender isso, porque o investimento que se faz no Magnus, no Corinthians, no Joinville, que eu sei porque eu tive em Santa Catarina há muitos anos, é muito alto, muito alto. E não sei te precisar quantas vezes mais alto que o do Atlântico. Com certeza 20, 30 vezes mais alto que o do Atlântico. Então, aqui se sobe para o time de cima em virtude do bom trabalho feito. Não em virtude do alto investimento feito nas categorias de base, até porque o futsal é bem complicado, né, de investir muito alto em categoria de base, porque daqui a pouco vem um time, pega pronto e leva e acabou. Então, acho que o Atlântico vem trabalhando muito bem nessa parte do clube também. Eu concordo. Eu perguntei assim porque eu tenho algumas dúvidas mesmo, daqui a pouco o pessoal que está nos acompanhando também tem essas dúvidas, mas de fato só essas subidas já não só por serem meus amigos, mas eu acho que o caminho do futsal, do futebol também é assim, parte por aí. Nosso tempo já se esgotou, Thiago. Para encerrar, falar um pouco sobre essa reta final da Liga Nacional, vamos no embalo dessa liderança do Gauchão, algumas goleadas, o time está invicto no campeonato estadual, né? São números realmente muito bons e expressivos. Então agora tem a CBF e mais um jogo. Contra quem? Contra a Soeva, o último jogo aqui. 2 clássicos. Só que esse jogo da Soeva que seria agora, né, no domingo, que vem, no dia 8, ele foi para outubro. Esse último jogo da fase classificatória, em virtude do acidente do Moarama, né? O Moarama ficou com alguns jogos para trás e aí se jogou lá para frente e eu acho muito, muito justo. Então a gente tem o Carlos Barbosa e depois tem a Soeva aqui. Dificilmente mudaremos a nossa posição, né, de tabela, independente dos resultados, mas como manutenção da confiança. Nem se o Joinville perder todos os jogos. O Joinville ganhou, né, na terça-feira, então ele tem 5 pontos na nossa frente com um jogo a mais. A gente precisaria vencer os dois e eles perderam o último para o Blumenau, que na teoria é pouco provável, mas pode acontecer. Então, na teoria é difícil a gente passar eles na tabela, mas vamos fazer de tudo para fazer a nossa parte, que são 6 pontos. O que eles vão fazer lá no jogo deles, a gente não tem esse controle, e no estadual realmente a gente vem fazendo uma boa campanha, entendeu, né, a importância que é fazer uma excelente campanha em termos de números para trazer todas as decisões para dentro de casa, porque ali na frente isso pode nos ajudar com a presença do nosso torcedor e também no local que a gente é bem adaptado, que treina todos os dias, que é a nossa casa, que é o Caldeirão do Galo. Com certeza, disso eu não tenho dúvida. Só para encerrar então, para tentar expressar a dificuldade que é esse grupo da morte, dessas equipes que se classificam. A CBF, Joinville, Cascavel, a Soeva e Atlântico. Quais dessas 5 podem ser campeões da Liga desse ano? Eu diria que 4 dessas 5. Eu não colocaria a Soeva nesse rol aí. Eu acredito que esse ano deva ficar entre 5, 6 equipes da Liga Nacional, na minha concepção. Os 4 do nosso grupo, o Magnus e talvez o Corinthians se embalar, porque agora, hoje, o Corinthians é 6º do seu grupo, né? Não vem fazendo uma boa temporada, mas é uma camisa pesada que daqui a pouco, se voltar o torcedor lá, a gente sabe que faz uma diferença no Parque São Jorge. Então, acho que não deve fugir muito dessas 6 equipes, o título, mas tem outras grandes equipes que, ao longo do ano, podem ir se encaixando e evoluindo em virtude até das perdas, idas e vindas de atleta nessa janela de transferência também, que pode mudar um pouquinho a cara das equipes até o final do ano. Vai ser muito difícil. Sim ou não, Marquinhos Xavier acertou ou não na convocação? Sim. Então tá, defender técnico tem que defender. Vamos juntos com o Marquinhos Xavier, seja o que Deus quiser, para mais um Mundial. Thiago, prazer estar te recebendo aqui, esperamos que tão em breve possamos conversar com o Atlântico fazendo grandes jogos, disso eu não tenho dúvida nenhuma. Obrigado, é um prazer mais uma vez falar com vocês e espero que a gente volte a conversar outras vezes e, se possível, sempre falando de vitórias e títulos.
Com certeza. Lembrando então que amanhã joga o Ipiranga. O Canarinho tem missão difícil contra o Mirassol. É jogo de 6 pontos. É vencer e já mirar lá na classificação para o quadrangular final. O Internacional que joga no Rio de Janeiro, no Maracanã, contra o Flamengo. E lá na segunda-feira, jogo de desesperados. Grêmio enfrentando a Chapecoense dentro da Arena do Grêmio em Porto Alegre. Um abraço para ti, Thiago. Um abraço para quem esteve conosco. Um ótimo final de semana e até a próxima. Tchau.